Abençoados, amados e eleitos da graça de Deus, muito obrigado, abençoados. Continue aí conosco aí, vocês ajudam muito o crescimento desse canal. O tema desse estudo hoje, abençoados, é: Israel está em guerra. Será o sinal do fim do mundo? Israel está em guerra. Será o sinal do fim do mundo? É o que mais ocorre aí nas redes sociais, no YouTube. O que mais vemos aí são vídeos falando desse tema. Muitos vídeos falando desse tema. O que eu praticamente vejo nesses vídeos? Eu vejo muito sensacionalismo e falta de verdade bíblica. É o que eu vejo nesses vídeos que estão circulando pelo YouTube aí. Esses vídeos falando a respeito, né, desses acontecimentos lá em Israel. A Bíblia está falando de uma guerra, sim, abençoados. A Bíblia está falando sim de uma guerra em Mateus 24. Mas essa guerra que a Bíblia está se referindo não se trata da guerra nos nossos dias atuais, mas a guerra que aconteceu no ano 70 DC entre judeus e romanos. Amém? O que está relatado em Mateus 24, tudo que está relatado aqui, são coisas que aconteceram, não acontecerão, mas aconteceram naqueles tempos, naquelas épocas, com aquelas pessoas que viviam naquele tempo, entre o ano 30 ao ano 70 DC. Todas as coisas relatadas aqui são coisas que aconteceram aos judeus naqueles tempos. E ao Jesus está aqui, relatado por Mateus, alertando aquelas pessoas que viveram naquele tempo. Amém? Está alertando. Ele não está profetizando uma coisa que aconteceria hoje no ano 2023. Não. Isso é falta de conhecimento bíblico. É falta de conhecimento bíblico pegar todas aquelas coisas que aconteceram lá entre o ano 30 AD, que é ano Domini, ano do Senhor, ao ano 70 DC, depois do Senhor, depois de Cristo. É pegar todos esses acontecimentos que aconteceram lá naquela geração e trazer hoje para os nossos dias. Isso é falta de conhecimento. Isso é deturpar o conhecimento da palavra aqui de Mateus. É deturpar, né, tudo aquilo que Cristo ali, Jesus, estava ensinando para aquele povo judeu naquela época. Não se pode pegar aquelas coisas e trazer para os dias de hoje. As coisas que aprendemos em graça é ver para quem está sendo ditas as coisas, ver para que data está sendo dita aquela coisa, para quem está sendo dito, para que povo está sendo dito. É isso que aprendemos na verdadeira hermenêutica em graça. Não é deturpar toda a história, amém? E tentar amedrontar os irmãos, trazendo essas coisas para os dias de hoje. Então as pessoas ficam apavoradas, os evangélicos ficam apavorados. Ah, está acontecendo a guerra. É o início da tribulação. O início das dores. Jesus está voltando. Fim do mundo, igual está escrito nas Bíblias de João Ferreira de Almeida. Fim do mundo, fim dos tempos. Não existe isso de fim do mundo, não existe isso de fim dos tempos. Amém? A Bíblia ARA, Almeida, Revista Atualizada, ela fala fim da consumação do tempo.
é uma tradução mais próxima da realidade, da verdade, porque era a consumação do tempo, daquele tempo em que eles viviam, não o que nós vivemos hoje. Era a consumação de um tempo religioso, um tempo espiritual, religioso, para o renascimento do pacto da graça de Deus. Que Paulo, em 36, na estrada de Damasco, ele encontrou com Cristo já glorificado, e Cristo deu para ele o evangelho da graça de Deus e fez ele ser o apóstolo aos gentios. Mas o templo ainda existia, o templo ainda estava erguido, então o povo ainda servia a lei no templo. Então tinha dois pactos, o pacto da graça, o pacto da lei. Quando se diz aqui fim do tempo, fim, a Bíblia ARA, da consumação do século, está se referindo ao fim daquele pacto de Moisés. Cristo ainda teria que terminar, né, de cumprir a lei, né? Quando foi no madeiro, quando ele estava no madeiro, ele disse: está consumado. E a Bíblia é bem clara que fala que ele viu que tudo estava concluído para se cumprir as Escrituras. Então ele disse: está consumado. Consumado o que, abençoado? Aquele pacto da lei de Moisés. Amém? Para o pacto da graça de Deus, que Paulo está no ano 36, 3 anos depois que Cristo morreu lá no madeiro. Paulo veio ensinando para o povo a graça de Deus. Mas a graça de Deus ainda não está na sua plenitude, porque ainda existia o templo erguido. Então foi preciso no ano 70 o templo ser destruído. Por isso que Cristo disse: está vendo esse templo maravilhoso que vocês estão aí vendo? Eu lhe asseguro que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Amém? Teria que ser derrubado para que se estabelecesse a graça de Deus na sua plenitude. A graça de Deus é o evangelho do Cristo glorificado. Amém? E todas essas coisas relatadas em Mateus se refere naquela época para aquele povo. Cristo disse para eles: não vedes tudo isso, todas essas maravilhas, essas obras maravilhosas? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cristo está falando: não se apegue a esse templo. Não se apegue a esse templo. Ele precisa ser derrubado. Amém? Ele precisa ser destruído. Então, no Monte das Oliveiras, achavam-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles, os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal há da tua vinda e da consumação do século? Sinal de quê? Jesus falou que aquele templo seria destruído. No versículo anterior, no capítulo anterior, de Mateus 23, ele dá uma lista e diz que eles seriam perseguidos. Amém? Eles seriam caçados, perseguidos. No 24 ele disse que aquele templo seria destruído. Então os discípulos estão perguntando: dê um sinal, quando serão essas coisas? Quando será o sinal da tua vinda? Mas não vou falar da vinda agora. E da consumação do século. A vinda dele eu vou falar, mas o outro estudo, tá? Hoje vamos falar aqui sobre essa guerra de Israel. Então, ele estava pedindo um sinal. Quando vai acontecer essas coisas? Quando que a gente vai ser perseguidos? Quando que esse templo vai ser destruído? Nos dá um sinal.
E Jesus responde, preste atenção, abençoado. Mateus 24:15, ele fala: pois quando vocês virem situado no lugar santo o abominável está se referindo a um homem. Quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Amém? Ele diz que apareceria um homem, que ele chamou de o abominável da desolação, que esse homem viria, né, para derrubar esse templo, para destruir a cidade, para perseguir, né, o povo judeu, não só o discípulo de Cristo, mas o povo judeu em geral. Amém? Esse homem abominável, Jesus falou, essas coisas que vocês estão me pedindo sinal, quando irá acontecer? Irá acontecer quando o abominável da desolação vier. Quando vocês virem ele, saiba que esse é o dia. Amém? Sabe que esse é o dia. Então ele diz, quem estiver em sua casa, fuja para o campo. Quem estiver no campo, não volte para casa para buscar uma capa, uma roupa. Quem estiver em cima do telhado, não desça. Amém? Por que ele disse isso? Ai das grávidas, né? Porque seria dia de guerra, dia de perseguição, dia de tribulação. Orai para que não seja no dia de sábado, porque dia de sábado é sagrado para o judeu. O judeu não poderia sair de casa, não poderia sair da cidade, teria que ficar entre suas famílias. Então seria pegos com facilidade. Muitos foram pegos, muitos foram assassinados, muitos foram levados como prisioneiro e feito de escravos, vendido para outros povos. Então Jesus estava alertando eles. Jesus não estava profetizando uma coisa para os dias atuais. Jesus estava alertando eles que essas coisas iriam acontecer no tempo deles, para eles ficarem espertos. Então ele falou, quando virem o abominável da desolação, saberei que esses dias está se começando esse dia. Essa tribulação está começando. Esse dia está... o dia que eu estou falando que vai acontecer, será esse dia. E ele diz, que falou o profeta Daniel, quem não entenda. Quem não entenda o quê? O que Daniel falou. Então temos que ir lá em Daniel, para nós entendermos o que Daniel falou. Aqueles discípulos sabiam, porque eles estudavam as escrituras. Então eles sabiam muito bem, né, o que Daniel falou. Muitos de vocês que estão me ouvindo não sabem o que falou Daniel. Amém? Vamos ler agora. O que falou Daniel? Daniel 9:26, ele disse: depois das 62 semanas, eu não vou fazer contas aqui para mostrar para vocês o que significa 62 semanas. Eu vou resumir. 62 semanas significa 490 anos proféticos. Desde quando foi dada a autorização, né, para a construção do segundo templo. Então desde esse tempo que saíram da Babilônia e que iniciou a construção do templo, até ali Herodes, levou 490 anos. Então depois de 490 anos, o ungido viria, o Cristo Jesus viria, e ele falou, depois desse tempo de 490 anos profético aqui, o ungido será morto. O ungido será morto. Cristo será morto. E já não haverá lugar para ele. Amém?
Ele não poderá mais falar nada, ensinar nada, já não haverá lugar para ele, porque ele será morto. E a cidade e o santo lugar serão destruídos. A cidade de Jerusalém e o lugar santo, ou santo lugar, conforme também a tradução, serão destruídos. Onde é o santo lugar? Era o templo. Ele está dizendo aqui, bem claramente, Daniel está vendo que a cidade e o templo seria destruído. Destruído por quem? Pelo príncipe de um povo que virá. Pelo príncipe de um povo que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então, abençoados, a Bíblia está falando aqui de uma guerra que não vai acontecer, mas já aconteceu em Jerusalém no ano 70. Amém? No ano 70. O Império Romano, ele, junto com o seu exército, né? Ele invadiu Jerusalém a comando do príncipe de um povo. Esse príncipe de um povo, né, o homem da desolação, né, como é que está escrito aqui? O abominável da desolação. Esse príncipe, esse homem, esse príncipe, ele é príncipe porque era filho do imperador Vespasiano. Filho do imperador é príncipe. Ele era príncipe e comandante do exército romano, que foi ali incumbido pelo seu pai a invadir Jerusalém. E assim ele conseguiu no ano 70. O príncipe de um povo está se referindo ao príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. Uma guerra que já aconteceu. Aconteceu no ano 70 DC. E Lucas 21:20 confirma a história e diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os pastores de hoje, o que faz? Traz todas essas coisas para os dias de hoje. Não pode se trazer essas coisas para os dias de hoje, porque essas coisas não estão se referindo aos dias de hoje. Essas coisas estão se referindo lá na invasão romana, no ano 70 DC. Não é a guerra de Hamas, não é o exército de Hamas contra Jerusalém, mas é o exército do Império Romano, comandado por Tito, contra os judeus. É uma história que já passou. Quando Daniel se referiu ao príncipe de um povo, estava se referindo ao comandante Tito, filho do imperador Vespasiano. Amém? Isso não é uma coisa que virá. Não é uma coisa que irá acontecer nos nossos dias, mas uma coisa que já aconteceu entre o ano 30 AD ao ano 70 DC. E ao Jesus está afirmando o que eu digo, lá em Mateus 23:36. Eu estou dizendo que isso aconteceu naquele povo, com aquela geração, naquele tempo, com aquelas pessoas. Não se refere aos nossos dias de hoje. E Yahshua, né, conhecido como Jesus, ele está confirmando o que eu estou dizendo aqui em Mateus 23:36. E ele diz: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presente geração, da época dele, das pessoas que viviam naquela época. Pessoas que viviam naquele tempo,
As pessoas que presenciaram esses acontecimentos naquele tempo não se refere aos dias de hoje. O abominável da desolação, o príncipe de um povo, o homem da perdição, o filho do pecado, como diz Paulo lá em Tessalonicense, já veio e destruiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu Jerusalém, botou fogo em tudo. Uma das provas é: tem templo hoje em Jerusalém? Não tem templo. Cadê o templo? É mais uma prova física que esses acontecimentos aconteceram lá no ano 70 DC. É tanto confirmado na Bíblia, como é confirmado também na história. Entra aí no Google, pesquisa aí, né? Yosef Ben Matitial, mas coloca como é bem conhecido como Flávio Joséfo. Coloca aí, Flávio Joséfo e a destruição do templo em 70. Você vai ver toda essa história explicada lá. Vai ver bastante sites lá falando dessa história. Você vai ver que o irmão André não está mentindo. E a história é confirmada tanto nos livros de Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, como a Bíblia também mostra aqui. Daniel falou, Cristo falou, Daniel falou, Lucas falou. Amém? Se você tem sede da verdade, quer conhecer a verdade, eu declaro a mente de Cristo ativada em vocês agora, meus abençoados, meus irmãos abençoados, para que a mente de Cristo cresça em ascensão na mente de vocês, para que vocês possam enxergar a verdade, para que vocês possam ver a verdade, e não fica aí acreditando em canais mentirosos que ficam pegando aquele acontecimento daquele povo que está sofrendo lá em Israel, Palestina. Aquele povo está sofrendo por causa de um grupo terrorista. Então, usar esse sofrimento para trazer aqui e dizer a Bíblia está falando sobre isso é sensacionalismo e falta de conhecimento bíblico. Amém? Não tem conhecimento nenhum. A maior parte das pessoas que faz esses vídeos não tem conhecimento bíblico nenhum. É mais um vídeo atrativo para atrair pessoas para o vídeo deles. Mas abra os seus olhos, abençoados. Vejam a verdade dentro da palavra. Amém? Se não tem pessoas aí para ensinar, o irmão André está aqui para ensinar vocês. Amém? Eu declaro a mente de Cristo ativada em vocês, para que vocês possam entender que a Bíblia está falando daquela época, daquele tempo, daquelas pessoas que viviam naquele tempo, e não está se referindo aos dias atuais. Amém? Pega suas Bíblias aí, acompanhe esses vídeos, veja uma, veja duas vezes, acompanhe tudo bonitinho. Amém? Que vocês com certeza entenderão. Vocês são povo inteligente, né? Vocês entenderão. Então, eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva. Não deixe de dar seus likes. Se são inscritos, indique mais pessoas para se inscrever. Amém? Nunca esqueça de dar o like. E vai lá nos comentários. Faça seus comentários. Estará ajudando a gente muito aí. Amém? Então, muito obrigado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo aí. Graça e paz.